é o Theos. Imediatamente tudo mudará quando a trombeta soar. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Se tudo mudará imediatamente, como você está vivendo hoje? Está preparado para o som da trombeta? Um despertar profético. A trombeta está prestes a soar. Não é uma suposição, não é uma metáfora vazia, é uma realidade espiritual que se aproxima com a força de um furacão invisível. A palavra usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no momento, carrega o peso do termo grego eutheos, que significa imediatamente, sem demora, de repente, com urgência incontornável. Essa não é uma mudança gradual, não é um processo que podemos acompanhar aos poucos. Será num piscar de olhos, uma transformação irreversível. O tempo da graça se fechará, as oportunidades cessarão, os que estavam preparados subirão, os que brincaram com o sagrado lamentarão. Vivemos dias em que muitos dormem espiritualmente. A distração tomou o lugar da vigilância, a mornidão substituiu a chama do primeiro amor. O entretenimento e o conforto deste século anestesiaram a consciência de milhões. Mas Deus está soando trombetas no espírito daqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Ele está gritando no meio da noite: acorda, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Esta mensagem é um brado, é um clamor profético àqueles que ainda têm sensibilidade espiritual. É uma convocação urgente à santidade, à renúncia, ao amor genuíno pelo noivo que virá buscar a noiva adornada. Estamos nos últimos instantes da história humana como a conhecemos, e quando a trombeta soar, eutheos, imediatamente tudo mudará. A geração da dissolução, corrupção da verdade. Vivemos em uma era onde as ideologias humanas se levantam como fortalezas contra a pureza da palavra de Deus. O relativismo afirma que não há verdade absoluta. O liberalismo teológico reduz a Bíblia a um livro simbólico e ultrapassado. O progressismo secular zombeteia da santidade e celebra o pecado. O ecumenismo diluído busca uma união sem cruz, sem arrependimento e sem transformação. São sinais claros do fim. Jesus advertiu que nos últimos dias muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 11. E de fato estamos vendo líderes se levantando nos púlpitos para agradar homens e não a Deus. Pregadores que não mencionam mais o inferno, que minimizam o pecado, que prometem uma vida confortável sem cruz. Eles trocam a verdade pela popularidade, a glória de Deus pela aceitação dos homens. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai dos que transformam a graça em libertinagem e fazem do altar um palco para o ego humano. O Espírito Santo está bradando no coração dos verdadeiros santos. Voltem ao primeiro amor, voltem à simplicidade do Evangelho, voltem à santidade, pois a hora é tardia e quando a trombeta soar não haverá tempo para arrumar o altar. O esfriamento do amor e o desprezo pelo sangue. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Nunca vimos um tempo com tantos sinais visíveis do cumprimento dessa profecia. O amor por Deus tem se esfriado. O zelo pela sua presença foi substituído por conveniências religiosas. Há uma multidão que se diz cristã, mas abandonou o altar secreto, desprezou o quebrantamento e transformou a cruz em um adorno estético e não mais em um chamado de renúncia. O sangue de Jesus, que antes era exaltado como preço da redenção, agora é ignorado por um evangelho diluído. Há líderes que evitam falar sobre o Calvário, que não mencionam mais o arrependimento e que preferem agradar a cultura do momento do que confrontar o pecado com amor e firmeza. Mas o céu ainda clama: sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Estamos vivendo os tempos de Laodiceia, ricos, abastados, cheios de si, porém miseráveis, pobres, cegos e nus diante de Deus.
O esposo clama à sua noiva: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O noivo não virá buscar uma noiva infiel. Ele virá buscar os que, mesmo em meio às trevas da apostasia, mantiveram as suas lâmpadas acesas, os que guardaram o azeite, os que não cederam à prostituição espiritual, os que não venderam a verdade por fama, status ou alianças corruptas. Quando a trombeta soar, será tarde demais para comprar azeite. O grito virá: aí vem o noivo, e só as prudentes entrarão. A paixão pelo amado, o clamor da noiva vigilante. Oh, como ansiamos por ti, Jesus! O desejo da noiva é pelo noivo, e os que verdadeiramente o conhecem não desejam outra coisa senão estar em sua presença. Esta é a geração dos que dizem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eles não amam este mundo nem o que nele há. Seus olhos estão fixos no céu e suas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. A palavra nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Este é o clamor da verdadeira igreja, aquela que não está embriagada pelo vinho de Babilônia, mas que mantém os joelhos dobrados e o coração queimando no altar da adoração. Ela não negocia a verdade, não se curva diante do sistema, não se conforma com este século, mas se transforma dia após dia pela renovação da mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos vivendo o tempo do clamor da meia-noite. A noiva acordada está dizendo: Senhor, purifica-me, santifica-me, prepara-me. Ela sente o peso da eternidade, ela tem saudade do céu, seu coração está marcado pelo selo da promessa e seus olhos espirituais enxergam além do véu. Eutelos, imediatamente, o arrebatamento será repentino, glorioso, indescritível. Haverá um grito no céu, um som de comando, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Este é o maior evento da história futura da humanidade. Tudo mudará, nossos corpos serão transformados e veremos o Rei face a face. A hora do juízo, fogo eternamente consumidor. Mas para os que rejeitaram a verdade, haverá choro e ranger de dentes. A Escritura é clara: porque virá o dia do Senhor como ladrão de noite. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. O juízo de Deus é real, o inferno é real, o lago de fogo é real, e o trono branco diante do qual todo joelho se dobrará está se aproximando. Nenhum ser humano escapará daquele dia. Reis, presidentes, artistas, pobres, ricos, religiosos e ateus, todos comparecerão diante do justo juiz, e os livros serão abertos. Cada pensamento, cada palavra, cada ação será julgada, e se o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, a sentença será eterna. Não se engane, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. A trombeta soará, e você será encontrado como prudente ou como louco, como trigo ou como joio, como ovelha ou como cabrito, como servo fiel ou como infiel. A eternidade depende do que você faz com Cristo agora. O último chamado: volte ao primeiro amor. Este é o chamado final. Esta é a última estação da graça. Deus está levantando sentinelas, intercessores, profetas, homens e mulheres de joelhos dobrados para anunciar: volta ao Senhor enquanto ainda há tempo. Volte ao primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Volte ao altar. Volte à palavra. Volte à oração. Volte à cruz. Jesus não vem buscar uma igreja famosa, moderna ou popular. Ele vem buscar uma igreja santa, pura e apaixonada. Eutelos, imediatamente. Ele virá como relâmpago e você precisa estar pronto. Ainda há tempo para clamar, ainda há espaço para arrependimento, ainda há azeite para buscar. Mas o relógio do céu está nas últimas batidas. Quando a trombeta soar, será tarde demais. A voz do Espírito ecoa agora: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. A noiva apaixonada e a paixão que não se esfria. O espírito do noivo está buscando uma noiva apaixonada, uma geração que não apenas serve por obrigação, mas que anseia ardentemente pela sua volta, uma geração que clama: ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Não estamos falando de uma devoção superficial, mas de um amor abrasador, que queima mesmo quando o mundo inteiro se esfria. Deus não busca apenas trabalhadores, Ele busca adoradores em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Ele quer uma noiva que tenha olhos apenas para o noivo, que diga como a noiva de Cantares: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Cantares capítulo 6, versículo 3. Nos tempos finais, o Senhor está separando os que o amam de verdade dos que apenas o usam como meio para alcançar bênçãos. Há uma separação entre o trigo e o joio, entre os verdadeiros apaixonados e os religiosos apáticos. A noiva que será arrebatada é aquela que perseverou na paixão, mesmo em meio à dor. Ela permaneceu fiel, mesmo quando foi rejeitada, caluniada, perseguida. Ela guardou o fogo no altar. E para essa noiva, quando a trombeta soar, Euteus, ela será transformada imediatamente, de corpo corruptível para incorruptível, de lágrimas para glória, de humilhação para exaltação. Bem-aventurados aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Lucas capítulo 2, versículo 37. Juízo às nações e o fim das estratégias humanas. O mundo segue seus próprios conselhos, as nações conspiram, os reis da terra se reúnem e zombam da soberania de Deus, instituem leis que afrontam os princípios eternos, celebram o aborto, legalizam a perversão, atacam a família, pisam na cruz de Cristo com seus decretos. Mas a Bíblia declara: o que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. Salmo capítulo 2, versículo 4. Todo sistema que se levanta contra Deus será derrubado, toda estrutura construída sobre a areia será abalada, e quando a trombeta soar, Euteus, começará o colapso total de todos os impérios humanos. A besta e o falso profeta serão revelados, o caos se instalará sobre os que permanecerem e o juízo se manifestará sem contenção. Este é o tempo de discernir os sinais, não é hora de se distrair com discussões tolas ou buscar sucesso passageiro. É hora de viver com os olhos no céu e os pés firmes no evangelho eterno. O reino de Deus não é uma religião, é um governo que será plenamente manifesto quando Cristo retornar com poder e grande glória. Aleluia! O dia da transformação, Euteus. Quando Paulo usou o termo Euteus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele não estava filosofando, ele estava anunciando uma verdade indiscutível. O arrebatamento será instantâneo, sem aviso prévio e irreversível. O Espírito Santo inspirou esse termo para que a igreja compreendesse a seriedade da vigilância. Não haverá contagem regressiva, não haverá tempo para acordar, se reconciliar, pedir perdão ou restaurar o altar. Quando a trombeta soar, será como o fechar de uma porta. Lembre-se das virgens nécias em Mateus capítulo 25, versículo 10. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nesse momento, os cemitérios explodirão em ressurreições gloriosas. Os fiéis que dormiram em Cristo se levantarão e ressuscitarão para receberem corpos glorificados. Os vivos em Cristo serão transformados. O tempo se diluirá na eternidade. E os que zombaram, que resistiram, que procrastinaram, lamentarão profundamente. A última geração e a responsabilidade da vigilância. Você pode ser parte desta última geração. Você pode ser testemunha ocular da volta gloriosa do Rei. Mas isso não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Somos chamados a viver como sentinelas do tempo do fim, a tocar a trombeta antes que a trombeta final soe, a ser vozes proféticas em um mundo surdo. O sangue de muitos pode estar nas mãos daqueles que silenciaram diante da apostasia. Se você conhece a verdade e não a proclama, se vê o erro e não confronta, se percebe o abismo e não alerta, você se torna cúmplice. Deus está levantando atalaias nesse tempo, homens e mulheres que, como João Batista, preparam o caminho do Senhor, que não têm medo de perderem seguidores, que não negociam unção, que não cedem ao sistema religioso. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clímax, a glorificação da igreja. A trombeta soará e Euteus,
tudo será consumado, a promessa será cumprida, o corpo será revestido de imortalidade, o espírito será plenamente liberto, a igreja verá o noivo face a face, o céu celebrará as bodas do Cordeiro, aleluias e hosanas ressoarão por toda a eternidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. A cruz será plenamente justificada, a fé será recompensada, as lágrimas serão enxugadas, os mártires serão honrados, os perseguidos serão consolados, os fiéis estarão para sempre na glória. A última chance, hoje é o tempo da decisão. Esta mensagem não é um estudo frio, mas um apelo ardente. Hoje você tem tempo, agora a graça está acessível, mas em breve, Euteos, ela se encerrará. Você está preparado? Está vivendo como quem espera o noivo ou está brincando com o tempo? Não ignore este chamado, não endureça o coração. A trombeta está prestes a soar e quando ela soar, imediatamente tudo mudará. A trombeta vai soar, o céu vai romper o silêncio e no momento, Euteos, tudo será transformado. Você está pronto? Roan, dores de parto. A terra grita em trabalho de parto, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8. Será que conseguimos discernir os gritos da terra, os tremores da criação e o choro do tempo? Estamos atentos ao que está sendo anunciado espiritualmente pelas dores de parto deste mundo? O grito das contrações anuncia o fim. A palavra usada por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 8 é oan. É um termo grego que significa, literalmente, dores de parto. Isso não se refere a meros incômodos, mas às dores lancinantes, progressivas e incontroláveis de uma mulher prestes a dar à luz. Jesus não escolheu esta palavra por acaso. Ele estava nos dando uma chave escatológica. Os eventos que antecedem a sua volta não são aleatórios ou desconectados, mas são contrações espirituais de um parto universal. A terra grita, a humanidade geme, o cosmos estremece, estamos vivendo os sinais profetizados. Nesse extenso momento profético escatológico, quero explorar com você as dimensões deste grito universal. Cada terremoto, cada peste, cada guerra, cada apostasia é mais uma contração. O parto está à beira de acontecer e nós precisamos entender o que Deus está nos dizendo por meio da dor. Jesus podia ter usado muitos termos para se referir ao início do sofrimento, mas ele escolheu oan. Isso é significativo. As dores de parto têm 3 características proféticas fundamentais. São progressivas e crescentes. No início podem ser espaçadas e leves, mas com o tempo tornam-se mais frequentes e intensas. Isso significa que os sinais do fim serão cumulativos e cada vez mais evidentes. São inevitáveis. Uma vez que o parto começa, não há como voltar atrás. A humanidade entrou em trabalho de parto desde a ascensão de Cristo e nada deterá o nascimento do novo tempo. E terceiro, apontam para algo glorioso. O objetivo da dor não é destruição, mas nascimento. O reino que virá, a nova terra, a plenitude do plano de Deus. As dores não são o fim, mas o processo da glória. A palavra oan significa o sofrimento atual com o futuro glorioso. Entender isso nos dá coragem, discernimento e uma esperança que nos impede de desfalecer no meio da tribulação. A terra geme, os sinais escatológicos do fim. Romanos capítulo 8, versículo 22 diz: sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. A degradação ecológica, as mudanças climáticas, os desastres naturais em proporções apocalípticas são parte dessas contrações. Estão nos dizendo que o parto se aproxima. Terremotos, enchentes, secas extremas, tempestades solares, vulcões despertando, tudo isso faz parte do grito da terra. A natureza está como que gritando, pedindo redenção, ansiando pela revelação dos filhos de Deus. Quando a criação geme, os filhos do reino devem interpretar o gemido como um alerta. O tempo do nascimento se aproxima. A humanidade geme, o caos social e moral como sinais de oan. Vivemos uma explosão de iniquidade, como nos dias de Noé. A violência, a imoralidade, a frieza espiritual e a corrupção tomam conta da terra. Isso também faz parte das dores de parto. Famílias destruídas, valores invertidos, identidades sendo desconstruídas. Crescente perseguição contra os cristãos fiéis, religiões se misturando, verdade sendo relativizada, apostasia generalizada. Jesus disse:
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Isso não é casualidade, é uma contração, um auã. E cada uma dessas dores exige da igreja vigilância, intercessão, pré-natal espiritual. A igreja não pode estar adormecida quando o mundo geme. Precisamos nos levantar como parteiras espirituais que preparam o caminho para o nascimento da redenção plena. Aleluia! A pergunta que eu te faço é: você está preparado diante de todas essas dores de parto que estão acontecendo dia a dia diante dos nossos olhos? Que você se prepare para a volta de Jesus, meu irmão. Que você se prepare para a volta do amado, minha preciosa irmã. Que você possa clamar ao Senhor por santidade, por transformação, por renúncia. Quero convidar neste momento você a fazer uma oração profética ao Senhor, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, versículo 22. Pai Santo, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus que era, que é e que há de vir, diante da Tua presença agora nos curvamos em temor, em reverência, em entrega absoluta. Ouvimos o som dos Teus passos no jardim da história, ouvimos o gemido da criação, sentimos o estremecer da terra e com corações rasgados, com espírito contrito e alma quebrantada, nos levantamos em intercessão, em clamor e guerra espiritual. Deus dos exércitos, invocamos o Teu nome nesse tempo em que a terra grita, em que os ventres espirituais estão estremecendo, em que os sinais se intensificam como dores de parto. As dores estão mais próximas, mais agudas, mais frequentes, e nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem despertar a Tua noiva, vem rasgar os céus e descer, vem selar os Teus com o fogo da Tua glória. Levanta-nos, ó Pai, como atalaias neste vale. Não queremos dormir como os discípulos no Getsêmani. Desperta-nos, acorda a Tua igreja, levanta um povo que ora, que jejua, que chora entre o alpendre e o altar, um povo que não se vende, que não negocia a verdade, que ama a Tua palavra mais do que a própria vida. Senhor, perdoa a Tua igreja por ter se deixado seduzir pelas ideologias desse século, por ter se calado diante das abominações, por ter trocado a santidade por performances, por ter cedido à pressão da cultura, abandonando a sã doutrina. Purifica o Teu povo, ó Deus, purifica os púlpitos, os altares, os ministérios, tira o fermento, remove o joio, queima a palha com o fogo da Tua presença. Que os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, que os que choram pela iniquidade da terra sejam levantados como colunas vivas, que os que ainda guardam o azeite sejam encontrados de pé quando a trombeta soar, porque quando a última contração acontecer, quando o céu se abrir como um pergaminho, quando a voz do arcanjo ecoar, então Teos, imediatamente, num piscar de olhos, tudo mudará. Aleluia, glória ao Teu nome, ó Pai amado. Senhor, nós te pedimos, levanta um povo ardente, um povo batizado com lágrimas, com fogo, com temor, um povo que não foge da cruz, que não se esconde da guerra, que não negocia a eternidade, um povo que ama o Teu nome mais do que ama o mundo. A terra geme e nós gememos com ela, a terra chora e nós choramos contigo, a terra está em parto e nós gritamos: nasça o Teu reino, venha o Teu governo, seja feita a Tua vontade. Repreendemos agora em nome de Jesus toda influência maligna que tenta anestesiar os filhos de Deus, toda doutrina de demônios que se disfarça de luz, todo espírito de engano que distorce a graça em libertinagem. Declaramos: a verdade vencerá, o cordeiro reinará, o leão rugirá e nenhum sistema das trevas poderá resistir ao fogo do Santo de Israel. Oramos pelos pastores, pelos profetas, pelos missionários, pelos intercessores. Fortalece os Teus filhos, dá-lhes coragem, dá-lhes unção fresca, dá-lhes revelação e ousadia para pregar a Tua palavra com verdade, sem medo, sem diluição, sem compromisso com o mundo. Levanta vozes proféticas como João Batista, que bradam no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Senhor, cobre os lares com Teu sangue, visita os filhos, os maridos, as esposas, os que se afastaram, os que esfriaram. Entra com salvação, entra com quebrantamento, entra com arrependimento. Que o Teu Espírito Santo sopre nos ossos secos e levante um exército poderoso para esses dias finais. Te pedimos, ó Deus, pelas nações, pelos governantes, pela justiça nos céus e na terra.
terra, julga os ímpios, exalta os justos, derrama o teu temor sobre os reis, sobre os líderes, sobre os sistemas humanos, abate o orgulho de Babel, confunde os conselhos das trevas, levanta o teu cetro, Senhor, e reina com justiça, que os céus proclamem a tua glória, que as estrelas anunciem a tua volta, que os sinais celestiais não sejam ignorados, que o povo veja, que o povo entenda, que o povo se quebrante. E agora, Senhor, selamos esta oração com a convicção de que o tempo está próximo, a trombeta vai soar, a noiva vai subir e o teu nome será exaltado entre todas as nações. Ó Deus Todo-Poderoso, voltamos ao teu altar para interceder pelas famílias que são alvo das trevas nesses últimos dias. Senhor, cobre cada casa com teu sangue, cerca com os teus anjos guerreiros e que nenhum espírito de divisão, adultério, rebelião ou morte encontre brecha dentro dos lares dos teus filhos. Declaramos que o altar doméstico será restaurado, que pais voltem a orar com seus filhos, que esposas se tornem colunas de sabedoria, que filhos sejam cheios do Espírito Santo. A casa que ora é a casa que vence, o lar que teme ao Senhor é morada de glória. Rejeitamos agora toda influência espiritual maligna, toda obra de feitiçaria, encantamento, manipulação emocional e laços de alma não quebrados. Quebra, Senhor, desfaz, Senhor, queima com teu fogo consumidor tudo que não vem de ti. Ergue famílias como fortalezas de fé no meio da apostasia, lares que brilham como tochas nas trevas, casas onde se canta hinos e salmos espirituais, onde a palavra é lida e vivida. Desperta a geração de pais que choram e filhos que profetizam, que nenhuma criança seja perdida, que nenhum adolescente seja engolido pelas correntes do pecado moderno, pelas armadilhas digitais, pelas filosofias anticristãs. Senhor, olha também para os teus remanescentes escondidos, aqueles que oram no secreto, que clamam nos montes, que choram nos desertos. Fortalece os teus adoradores da última hora, enche com óleo novo as lamparinas dos que ainda te esperam. Não permitas que se apaguem, não deixes que desanimem. Renova a força do cansado, multiplica a resistência dos que não têm mais vigor. Pai, vem sobre os enfermos com cura sobrenatural, que a unção que despedaça o jugo toque agora os que estão hospitalizados, os que tomam medicamentos contínuos, os que ouviram sentenças humanas. Tu és o médico dos médicos, estende a tua mão de poder e ressuscita a fé dos que foram vencidos pela desesperança. E por fim, Senhor, clamamos pela grande colheita do tempo do fim. Derrama o teu espírito sobre toda a carne, visita os campos missionários, acorda as igrejas adormecidas, que venha o último grande avivamento antes da tua vinda, um avivamento sem placas, sem homens no centro, mas o Cordeiro sendo exaltado no alto de um trono soberano. Selamos esta oração com autoridade espiritual, declaramos: venha o teu reino, desperta os que dormem, purifica os que estão caindo, levanta os que estão caídos, prepara-nos para o arrebatamento. Em o nome de Jesus, o vencedor da morte, o autor da vida, o noivo que em breve vem buscar a noiva adornada. Te oramos assim, ó Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor Jesus. Tu és exaltado desde agora e para todos sempre. Agora, como ato final dessa mensagem impactante e poderosa, deixe nos comentários palavras de fé e convicção conforme esta palavra falou ao seu espírito, ao seu coração. Compartilhe aquilo que o Espírito Santo ministrou à sua vida. Que você declare: eu estou pronto para o arrebatamento. Que você declare com toda a autoridade: santidade ao Senhor é a minha bandeira. Declare também: o reino de Deus está em mim e através de mim. Declare com fé: a noiva está se preparando e eu faço parte desta noiva amada. E declare com toda a autoridade: não serei enganado, permanecerei firme até o fim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal A Volta, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as próximas mensagens e orações proféticas. Compartilhe este vídeo com todos que precisam de um despertar poderoso. E agora receba a bênção apostólica. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.